A paz de Cristo, meus irmãos. Antes de começarmos o estudo bíblico, eu gostaria de primeiro fazer uma reflexão sobre a própria Bíblia. Podemos refletir um pouco sobre o que é a Bíblia, sobre o que ela fala, quem a escreveu, por que ela foi escrita e a importância de conhecermos. Para estudarmos a Bíblia, o primeiro cuidado que nós devemos ter é a linguagem que vamos usar. Precisamos pesquisar pelo menos duas linguagens diferentes, porque na tradução delas, elas perdem um pouco o sentido original dos textos. A linguagem que eu vou ler é a Almeida Revista e Atualizada, porque foi nela que eu aprendi todo o estudo que eu fiz, mas eu também indico a Almeida Fiel, que é uma linguagem também bastante confiável. Acho muito importante a gente começar esses estudos falando um pouco sobre a Bíblia, porque eu já encontrei com pessoas que duvidam da veracidade da Bíblia, porque foi escrita por homens e questionam. Então, acho importante a gente ver um pouquinho sobre isso agora. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que a Bíblia, ela é uma questão de fé, ela não é uma questão de lógica. Ou a gente crê ou a gente não crê. Partindo desse princípio, o princípio da fé, nós podemos dar continuidade no estudo. Se a pessoa não tiver fé, não adianta nem insistir, nem continuar, porque a fé é o princípio de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Assim está escrito em Hebreus 11:6. Se alguém tem alguma dúvida ou resistência à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, é necessário primeiro que ore e peça a Deus que lhe conceda fé para entender e compreender as Escrituras. E partindo desse ponto, que é a nossa fé, eu quero compartilhar um versículo que está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a outra passagem bíblica que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Começando pela nossa fé e essas duas passagens bíblicas, nós podemos continuar esses estudos pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos dê a revelação da sua palavra. Eu preferi deixar uma imagem estática neste vídeo e vocês somente ouvirem a minha voz, para que vocês criem o hábito de acessar a Bíblia, de abrir, de ler, de memorizar, de visualizar, porque isso ajuda muito a gente a guardar a palavra na nossa mente. E por falar em mente, eu gostaria de falar agora por a importância da gente ler a Bíblia, da gente conhecer a Bíblia, que está no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos ter o conhecimento, é o culto racional. E no versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo começa pela nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente no conhecimento da palavra de Deus para que possamos viver uma vida de sacrifício vivo para Deus, apresentando os nossos corpos em santidade a Ele. Então, nós vimos aqui a importância de conhecermos a Bíblia, vimos também quem a escreveu, foram homens santos inspirados por Deus, e agora vamos saber por que ela foi escrita. No Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, está escrito:
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia foi escrita para que nós creiamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e entremos na vida eterna. Toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Toda a Escritura é sagrada, não somente esses sinais que foram escritos aqui, que está no Evangelho de João, mas toda a Escritura. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, está escrito: Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Essas palavras foram as próprias palavras de Jesus Cristo. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai apontar para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo e o Novo Testamento fala da sua manifestação. Cristo está presente direta e indiretamente em todas as Escrituras Sagradas. E ele também disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 18, que, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. E até aqui nós aprendemos sobre quem escreveu a Bíblia, que foram homens santos inspirados por Deus. Aprendemos por que ela foi escrita, para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo em carne para nos salvar, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e irá voltar para arrebatar a sua igreja e retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós vimos também por que precisamos conhecer a Bíblia, qual a importância nisso. Para conhecermos a vontade de Deus, os seus mandamentos, para renovar a nossa mente e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E poder oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e em santidade a Deus. Precisamos conhecê-la para saber também do que ela fala. Ela fala do plano eterno de Deus, que é ter uma grande família na terra de filhos semelhante a Cristo, para a glória dele, para reinar com Cristo e receber a vida eterna. E agora vamos ver um pouquinho do que a Bíblia é. Ela é um conjunto de livros sagrados que, segundo as tradições judaica-cristã, foram escritas durante um período de 1.600 anos, que durou de 1.500 antes de Cristo até 90 depois de Cristo. Ela se apresenta em duas partes distintas e, ao mesmo tempo, inseparáveis, que são o Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, com 39 livros escritos antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento, contendo 27 livros escritos depois do nascimento de Cristo. No Antigo Testamento nós temos 12 livros, 5 livros, são 5 primeiros livros, chamados como Pentateuco, que são os livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos 12 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, um livro histórico, que é os Atos dos Apóstolos, e 21 epístolas. E no final o livro profético, que é o livro da revelação de Apocalipse. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, diz que Deus falou no Antigo Testamento através dos profetas. E muitos deles foram os próprios que escreveram, a maioria deles Moisés que escreveu. E no Novo Testamento, Deus falou através de Jesus Cristo e os seus discípulos que escreveram. Está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Como o propósito eterno de Deus é ter uma grande família na terra, semelhantes de filhos, semelhantes a Cristo, e esse propósito foi interrompido pelo pecado do primeiro homem, que é Adão, Deus restaurou esse propósito através de um homem
chamado Abraão, que é o nosso pai da fé, onde ele começou a formar um povo na terra e a partir desse povo ele fez a promessa de um Salvador, que é Jesus Cristo, até que tudo se cumpra. Então Abraão, ele é o pai da fé, que foi o primeiro a se relacionar com Deus e receber a promessa que a partir dele, que Deus faria dele uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele. Abraão foi o primeiro patriarca do povo judeu, do povo de Israel, e conhecido como amigo de Deus. Através dele, Deus nos fez entender sobre a fé e a importância dela em nosso caminhar com ele. Ele foi aprovado e aprovado por Deus na fé. O Deus que nós cristãos servimos é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele se revelou a Israel dizendo: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E esse Deus que se manifestou a Abraão e fez a promessa que enviaria um Salvador, ele se manifestou corporalmente na pessoa do seu filho Jesus. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível que está escrito em Colossenses no capítulo 1, versículo 15. E no capítulo 2, versículo 9, está escrito: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E em 1 João, capítulo 2, versículo 23, está escrito: Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Porque o Pai e o Filho são um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Então a Bíblia nos revela o Pai, nos revela as promessas do Pai, nos revela o Filho e o cumprimento dessa promessa. Deus provou a fé de Abraão, o abençoou e disse que faria dele uma grande nação. Deus prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra e por intermédio dele, do descendente dele, que é Cristo. Está escrito assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E não diz aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, que é Cristo. Está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. E prossegue dizendo: E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestis. E nisso não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A maior prova que podemos ter hoje do poder da palavra de Deus é experimentando esse poder na nossa própria vida. Não existe prova maior do que a nossa própria conversão a Cristo. A transformação que a palavra nos proporciona por meio do Espírito Santo é indescritível. Só é possível conhecer experimentando, não é possível explicar com palavras como é a experiência da conversão. No Salmo 34, versículo 8 está escrito: Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. A Bíblia, ela é a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Ela é a única fonte confiável, o alicerce da nossa fé e da nossa conduta. Nela estão registradas muitas profecias que já se cumpriram e outras que ainda estão para se cumprir. Ela é a boca de Deus falando conosco hoje. Ela não é apenas um livro sagrado. Ela revela uma pessoa que tem vida eterna e podemos nos relacionar com ela. Tem uma profecia no livro de Amós, no capítulo 8, nos versículos 11 e 12, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. E este tempo está muito próximo, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar aconselhando a todos que ouçam novamente esta mensagem, anotem os versículos e confiram na Bíblia para ver se testifica, se este ensino é verdadeiro e se de fato é o que está escrito. Tenha sempre este zelo, este cuidado, e não acredite em qualquer pessoa, em qualquer profecia, sem primeiro conferir com as Escrituras. O que não tiver de acordo com a Bíblia, considere como falso, maligno, como nos orienta a própria Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz assim:
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema, que quer dizer maldito. Muitos servos de Deus perderam suas vidas, eles foram martirizados pela causa do evangelho, pelo reino de Deus, para que hoje nós tivéssemos acesso a essa palavra, ao conhecimento de Deus através dos evangelhos, das escrituras. E hoje nós temos esse tesouro precioso à nossa disposição. Jesus Cristo deu a sua própria vida para nos salvar e se comunicar conosco através dessa palavra. Porque Ele é a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, que é Cristo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabemos que o Verbo é a palavra. E no versículo 14 está escrito: e o Verbo, que é Cristo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus abriu mão da sua glória, deixou o seu lar, deixou o seu Pai, veio em carne e se fez homem para se comunicar conosco, para dar sua vida por nós, e nos deixou a sua palavra. Nos deu a salvação. Antes disso, nós não tínhamos acesso ao Pai, nós não tínhamos acesso à palavra, a Cristo, que é a palavra. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, nos versículos de 6 a 9, a 10, está escrito assim: a justiça decorrente da fé diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Então, nós não tínhamos como subir aos céus para trazer Cristo, para falar conosco. Ele próprio se esvaziou e veio ao nosso encontro para nos salvar e se comunicar conosco. E depois diz assim no versículo 7, e quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ninguém podia ter feito isso. Mas no versículo 8 está dizendo o seguinte: a palavra está agora perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É esta verdade que nós encontramos na Bíblia, que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Deus que se fez homem, que veio ao mundo para nos salvar. Pelos nossos pecados, ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós. Esta é a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. É o que a Bíblia nos revela, o que precisamos conhecer. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também está escrito: creia no Senhor Jesus, é uma promessa, e serás salvo tu e a tua casa. E agora, para encerrar, eu quero deixar uma passagem bíblica que está no livro de Isaías, no capítulo 55, nos versículos de 6 a 9, que diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, assim diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Portanto, meus irmãos, aproxime-se desta palavra. Vamos renovar a nossa mente no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos transforme à imagem e semelhança de Cristo.